Paz do Senhor, igreja. Amém? Estão cansados? Tá não? Então vocês podem ficar de pé só mais um minutinho para adorar comigo? Glória! Aleluia! Estamos aqui, né? Fábio? Amém. Coloque-se de pé. Você tem que estar feliz na presença do Senhor. Nós temos que estar felizes. Sabe por quê? Porque por mais que você entrou aquelas portas ali dilacerado, angustiado, cheio de indecisão, de conflitos, cheio de amargura, o Senhor não vai deixar você passar por aquela porta da forma que você entrou. Você crê nisso? Diga amém. Diga amém. Amém. Tome posse nessa manhã de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu escutei um hino ontem. E já durante a semana o Senhor estava falando comigo a respeito dessa palavra. E eu sei que Deus vai tocar em muitos corações aqui. Eu sei que Ele não vai deixar a frieza tomar conta da sua vida. Eu sei que o Senhor não vai permitir que nós percamos irmãos para a incredulidade. E para a falta de confiança naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Eu sei que Deus vai mostrar para a gente aqui que esse momento que você está passando não é para te matar. E que a escolha é sua. É você quem vai decidir se você vai chegar mais perto de Deus nessa situação ou se você simplesmente vai se afastar dele. Então feche seus olhos agora. E eu gostaria que você agora erguesse as suas mãos. Me faça esse favor. Erga suas mãos. A sua vida é um altar para Deus. E o sacrifício quem faz é você. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Ore agora, fale com Deus. O meu coração, o teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Continue louvor. E toma o teu lugar. Deus tinha tanto lugar para habitar, mas Ele escolheu habitar em mim e em você. Você entende isso? Tão grande, tão cheio de glória, tão poderoso, tão supremo. E Ele escolheu a nossa vida. Dá o meu coração, teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu és.
Jesus. Senhor, o Senhor sabe que nada disso seria possível se não fosse a tua presença. O Senhor sabe, Senhor, que essa reunião não teria valor se não fosse o teu Espírito. Senhor, nós não queremos participar de um amontoado de gente, Senhor, de uma aglomeração de pessoas. Eu vim aqui para te ouvir. Eu vim aqui, Senhor, para, Senhor, ser mudada por ti. Eu vim aqui porque eu te amo. E mesmo que, Senhor, às vezes eu penso que eu não tenho nada para oferecer, o Senhor sempre extrai de nós o melhor que nós temos. É por isso que Deus te escolheu, é por isso que Ele quis habitar em você. É porque Ele enxerga além das aparências. Ele enxerga o que ninguém vê. É o que está no oculto, no escondido. Então é por isso que você vê pessoas que eram nada, e Deus usa essas pessoas, Deus coloca essas pessoas em posição de honra. É porque Ele não mede com os olhos humanos. Eu te louvo e te agradeço nessa manhã. Fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Aleluia. Obrigado, louvor. Mas pode continuar eu tocando aí, por favor. Amigos, amados, muita alegria estar aqui nessa manhã, trazendo a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai falar na sua vida. Abra comigo a sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 16. Agradeço a Deus por essa igreja. Vocês chovendo molhado, né? Falar que ama, que eu amo vocês, que a gente está junto, que nós somos uma família. Mas que vocês saibam, agradecer aos pastores, está no Brasil ali, pequenos dias, dizer eles que são férias, mas não é férias, nós vamos trabalhar lá também. Ai, mas os nossos pastores já estão de volta. Aos obreiros da igreja, cada um de vocês sabem que vocês são importantes para mim, importante para o andamento do corpo de Cristo, amém? Deus abençoe. O tema da mensagem nessa manhã que o Senhor tem falado ao meu coração é de todo coração. De todo coração. Repita comigo, de todo coração. De todo coração. Vamos ler comigo lá, capítulo 16, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá. Edificou Ramá para que ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata, ouro, dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou capitães de seus exércitos contra as cidades de Israel. E feriu Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, trouxeram pedras de Ramá e sua madeira, com que Baasa edificava com elas, e edificou Asa e Geba e a Mispa. Olha o versículo 7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavalheiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles
cujo coração é totalmente dele, para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião oprimiu Asa alguns povos. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos na história do livro de Reis, de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Amém? Pode se sentar. Me desculpe, irmão, estou com muita alergia. Mas o Senhor vai ajudar a gente aqui em nome de Jesus. Toda semana eu fico escutando o tema da mensagem. Eu não sabia que eu ia pregar, mas eu fiquei escutando. E Deus falava no meu coração de todo coração. De todo coração. E cada hora Ele completava uma coisa de todo coração, de todo coração. E eu fiquei perguntando para Deus, Senhor, de todo coração o quê? De todo coração o quê? E aí hoje, já fui sentar para colocar as ideias no lugar, já estava de madrugada. O Senhor começou a falar comigo sobre o coração. E me levou à história desse rei em particular. E vocês vão saber por quê. O coração, ele indica o início e a atividade de toda atividade humana. Você pensa, quando desce o coração, você realiza. Não é verdade? A boca fala o que o coração está. Então, consequentemente, nós fazemos aquilo que o nosso coração manda. E ele é responsável por todo o nosso sentimento, pelas nossas emoções. E a Bíblia, ela cita quase 300 vezes o coração humano. Ela fala quase 300 vezes sobre alguma atividade, sobre algum sentimento, alguma coisa relacionada ao coração do homem. Não é verdade? Então, todos os nossos desejos, todas as nossas emoções está ligada diretamente ao nosso coração. E o Senhor, Ele tem um desejo peculiar e um interesse peculiar pelo coração do homem. Ele cita várias vezes. E Ele sabe que o coração do homem, ele tem uma natureza má. E Ele pede que nós guardemos o nosso coração. Aí eu leio a história desse rei, que foi o terceiro rei de Judá. Israel era uma só nação com 12 tribos. 931 anos antes de Cristo, Israel é dividido em duas nações. Um reino ficou com 10 tribos, que é o reino de Israel. E o outro reino de Judá ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, vocês sabem que eu gosto de explicar algumas vezes algumas coisas antes, né? Para chegar no ponto. Então, vamos lá. Acompanha comigo aqui que essa mensagem é uma mensagem histórica. Então, você perder, fica difícil. Israel foi dividido. Irmãos, quando nós temos algo inteiro e forte, nós partimos no meio, o que acontece? Nós temos 2 metades enfraquecidas. Não é verdade? Muitas vezes, no corpo de Cristo, nós temos uma totalidade. E aí vem algumas coisas, algumas situações. Quando há divisão, vocês acham que o corpo permanece forte ou se enfraquece? O corpo sempre se enfraquece quando há divisão. Mas o corpo se fortalece quando há multiplicação. Entenda isso. Se houver divisões, haverá enfraquecimento. Mas se houver multiplicação, haverá fortalecimento. Porque quando algo se multiplica, é porque ele já alcançou a sua totalidade e ele se multiplicou. E aquilo que foi multiplicado vai se multiplicar e se multiplicar e se multiplicar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Dá amém aí para mim saber que você está entendendo, amém?
Então, quando Israel ele foi dividido por esses dois reinos, aí começou, irmãos, uma série de coisas erradas. Os primeiros reis que entraram lá, foi um que o pastor Edmar sempre fala dele comigo. Jeroboão e Roboão, uma dupla de amargar. Os dois, quando eles morreram, eles não, o que, pastor? Não deixaram saudade para ninguém. De tão ruins que eles eram. Faziam tudo o que era errado diante do Senhor. Jeroboão, ele levantou bezerro de ouro. Ele levantou altar de idolatria. Ele fazia tudo que é errado. E quando um líder se levanta com a visão deturpada daquilo que Deus quer fazer, o que acontece? Os liderados também sofrem. Porque os liderados são influenciados pelo líder, não é verdade? Roboão era um outro também que a palavra fala assim, ó, que e fez o que era mal diante de Deus. Então não precisa explicar o que ele fez, né? Se a palavra está falando que ele fez o que era mal, ele fez o que era mal. Aí o que acontecia? Além de tudo errado que Jeroboão fazia, ele levantava um sacerdócio lá assim, qualquer um. Ele queria levantar um altar lá assim, ele pegava e falava assim, ó, fulano tem ambição. Fulano é ambicioso para ser sacerdote. Ele pegava aquele cara lá e colocava, vai ministrar lá no altar, e vai você também, e vai você também, e vai você também. Irmãos, você tem que entender que quando você quer algo, exercer algo na presença de Deus, ele não trabalha em cima de ambição. Ele trabalha em cima de humildade. Ele trabalha em cima de caráter. Nós vemos muitas pessoas hoje que querem estar no lugar onde Deus não está. E você acha que Deus vai aprovar você em um lugar onde Ele não te preparou para estar? E era assim que Jeroboão fazia. Ah, você quer ser? Então tá, vou colocar você ali. E muitas vezes aquilo que ele coloca fora do tempo mata você, mata o seu ministério. Sabe qual que tem que ser a sua oração? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que Deus vai levantar em ministério. Pessoas que vão ser pastores, vão ser evangelistas, presbíteros. Tem pessoas que têm sonho particular de trabalhar para Deus. Mas irmãos, eu não estou aqui longe de mim, mas eu sempre trabalhei para Deus. Eu nunca precisei de ter nome de nada. E eu costumo falar que você trabalha até melhor quando você está aí, quando nós estamos aí. Ah, pastora, mas você está falando isso porque você está no púlpito? Deus sonda o meu coração agora. Eu peço para Ele sondar meu coração agora. Essa palavra tem um endereço certo. Eu não sei quem é. Eu não estou entregando recado meu, nem recado de ninguém. Eu estou falando aquilo que Deus mandou falar. Irmãos, diga não a qualquer ambição que seja sua. Mesmo que seja uma ambição ministerial. Qualquer ambição, irmãos. Você tem que ter sim anseios e desejos. Porque esse sim nós colocamos nas mãos de Deus. E Ele vai ali regar, Ele vai cuidar daquilo no momento certo. Ele vai te entregar prontinho. Ele vai desenvolver em você a capacidade de atuar naquilo que você quer. Você está entendendo? Diga amém. 2 reis reprovados de ambas as partes. Então imagina, juntou tudo. Estava valendo praticamente nada. Mas Deus sempre teve um cuidado especial com aquela nação. Deus sempre querendo fazer eles enxergarem o óbvio. Povo peculiar, nação santa, escolhida minha. Mas eles não enxergavam. Eles queriam o presente, né? Eles não queriam a presença. Eles queriam só aquilo que os olhos deles podiam ver. E se um bezerro de ouro podia dar ouro, eles queriam o bezerro de ouro. Se isso podia, eles queriam algo que eles vissem. Mas a presença, que talvez você não tenha visto, talvez você está andando no deserto aí, ó. Mas a presença vale muito mais do que qualquer coisa. Muito mais do que qualquer coisa. Aí o segundo fez o que era mal. Depois veio Nadab, filho do Jeroboão. Baasa, que veio e assassinou toda a família de Jeroboão. Ó, para você ver. Olha o que a ambição faz com as pessoas. Ele foi e matou toda a descendência do primeiro rei. E falou, agora eu vou reinar. Vocês acham que ele foi bom? Um assassino que tinha sangue de pessoas nas mãos? Ele era idólatra. A idolatria percorreu pela história de Israel. Aí depois veio Abias, filho do Roboão, do lado de Judá. E aí ele teve uns momentos que ele encontrou o favor de Deus.
ele batalhou guerras e venceu algumas das guerras. Mas no final, a palavra fala assim que ele também conduziu o povo para longe de Deus. E aí vai começar a história de Asa. Asa, a palavra fala assim que ele tinha um coração perfeito diante de Deus. E o que a palavra fala? Que mais importante é o final das coisas, não o início das coisas. Não adianta você começar bem e terminar mal. Foi isso que aconteceu com esse rei. Ele começou bem e terminou mal. Asa, ele começou o reinado. Olha o que acontece. Ele era filho de Abias. E ele foi uma pessoa que mudou tudo que estava acontecendo no reino dele. Tudo através de quê? De uma profecia que ele havia ouvido. Uma profecia que diz lá, em 2 Crônicas, eu vou ler aqui 15, versículo 3 e 8. Olha o que a palavra fala, olha. Olha o que aconteceu no versículo 3, no versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias. Tinha 2 profetas naquele tempo, Azarias e Anani. A primeira profecia, Azarias entregou. E olha o que falou. Veio sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Vocês estão ouvindo? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei. Mas quando na sua angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque havia nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sedes fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a tua obra terá recompensa. Olha o versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, recobrou o ânimo, lançou as abominações da terra fora, como também das cidades que tomaram a região montanhosa, e renovou o altar do Senhor. Presta bastante atenção aí. Asa tomou as rédeas da situação quando ele ouviu uma palavra de um profeta. Uma palavra que caracterizou, que desdenhou, falou tudo o que estava acontecendo com Israel. Israel estava longe de Deus, estava se corrompendo com idolatria, estava fazendo tudo de errado. E aquele profeta falou, mas falou com ele: se vocês buscarem o Senhor vai deixar vocês achar Ele. Enquanto vocês estiverem com Deus, Deus vai estar com vocês. E ele se animou. Irmãos, presta atenção. Há palavras que Deus entrega no meio da igreja, no meio do seu povo, que vai fazer você animar, porque todos querem ouvir palavras que dão consolo, palavras que fazem você ficar bem, palavras que vão fazer você, nossa, Deus está comigo, Deus vai fazer, Deus isso, Deus aquilo. Mas presta atenção nessa palavra aqui. Ele reformou tudo que estava acontecendo lá, e o reinado dele foi por 41 anos, mas até os 10 anos foi bênção. Ele teve 35 anos de reinado sem nenhuma guerra. Havia paz no meio do povo. Mas o que aconteceu? Asa tinha vencido muitas coisas e ele tinha o currículo dele, um monte de coisa boa. Ele destruiu o altar, ele acabou com a idolatria. Ele ordenou que o povo ouvisse e seguisse os mandamentos do Senhor. Ele teve coragem de depor contra a mãe dele, que era idólatra, que idolatrava a deusa Azera, e ele pegou e falou com ela: ó, não tem esse negócio de adorar outro Deus que não foi o Deus de Israel, não. Então ele depôs contra ela, ele fez tudo certo no currículo.
Ele venceu uma guerra que veio um exército com 1 milhão de soldados. E a palavra fala que juntando os dois exércitos de Judá e Benjamim, era 580 mil. Mas quando ele ouviu e foi para a guerra, o que Asa fez? Senhor, ser conosco. Ele clama a Deus e pede a Deus a vitória. Ele pede a Deus que abençoe aquela batalha e entregue os inimigos nas mãos dele. Ele pede a Deus e ele confia no Senhor, irmãos. É só quem faz para Deus de todo o coração. É só quem conhece o Senhor de todo o coração. Tem coragem de arrumar para a guerra. E coisa de maluco. E ainda achar que vai vencer com a metade de soldados. Mas mediante a uma palavra do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, ele pega o seu exército e vai contra aqueles homens. O que acontece? Alguém perde, irmãos. Eu queria conhecer. E na verdade não queria não, porque eu sei que não tem como. Eu não conheço ninguém que perde quando Deus fala sim. E eu não conheço ninguém que ganha quando Deus fala não. Está entendendo? Eu não conheço ninguém que entra quando Deus fecha a porta. E eu não conheço ninguém que não entra quando Deus abre a porta. Não adianta você querer fazer uma reforma e passar pela porta que Deus não abriu. Não adianta você fazer um aqui do lado aqui, chamar o engenheiro, chamar o A, chamar o B, falar assim, não vai dar para entrar, vai dar para fazer. Se Deus não quiser, você não faz. Você não faz. Sabe por quê? Porque Ele te criou, Ele é o seu dono. Ele até deixa você pensar que você é dono de alguma coisa, Ele deixa você fazer algumas coisas, porque quando Ele te fez, Ele foi um Deus amoroso e um Deus que entendia que você poderia fazer suas próprias decisões, ter suas próprias escolhas. E Ele colocou um livre-arbítrio em você. Mas como eu estou falando de coração, nós temos coração, na verdade. E nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Ele também tem um coração. É por isso que a palavra fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E se Deus tem um coração, e se os nossos corações é o centro dos nossos desejos e vontades, o desejo e a vontade de Deus é só um: ter você de volta. Ele nos quer de volta, irmãos. Ele fez a mim, Ele fez a você. Ele colocou para habitar naquele jardim lindo. Nós fomos fracos. A natureza humana foi fraca. Se afastou de Deus. Mas o desejo ainda está no coração de Deus. Se você de todo o coração buscar o Senhor, você encontrará Ele. Mas o desejo do coração do próprio Deus é ter você de volta. E é por isso que desde toda a criação, Ele procura meios de fazer você encontrar esse caminho. Ele procura meios de fazer você trilhar por um caminho de onde você nunca deveria ter saído. E Ele manda Jesus. Antes de Jesus, Ele deixou os profetas que sempre falavam e alertavam o povo, como esse profeta aqui para esse rei. Ele deixou pessoas que buscavam a Ele, o que dizer de Moisés, o que dizer de Noé, o que dizer de José, pessoas que ouviam a voz de Deus e influenciavam toda uma geração. Depois Ele manda Jesus para reconciliar como um sacrifício maior. Mas Jesus volta aos céus e Ele manda o Espírito Santo dele. E até hoje esse agente continua querendo fazer a mesma coisa que lá de trás. Fazer você voltar. Fazer você entender que servir a Deus tem que ser de todo o coração. Tudo que é feito no coração, irmãos, simboliza totalidade. É uma coisa íntegra, inteira, completa.
Aqui fala que Asa tinha um coração perfeito. O que a palavra perfeito quer dizer? Quer dizer uma coisa completa. Quer dizer uma coisa inteira, sem nada de errado. E a palavra fala que esse homem tinha. Significa integridade, algo completo e justo. Coração íntegro, sem superficialidade. Sabe aquelas pessoas hoje em dia que servem a Deus com superficialidade? Eu vou na igreja hoje, mas um convite para uma festa seria a mesma coisa. Ficar na sua cama dormindo, mesma coisa. Irmãos, eu entendo. Nós estamos cansados. Nós estamos fora do nosso país. Lá no Brasil seria um pouco diferente, será? Será que o que te rouba o seu tempo aqui para Deus é o seu cansaço? Será que lá no Brasil não seria o lazer? Seria os muitos passeios? Seria a família chamando para churrasco, para festa? Pastora, você começou já. Briga com Deus. Briga com Deus. O que tem roubado o seu tempo? O que tem roubado o seu coração de Deus? O que impede você de fazer de todo o teu coração? Esse rei, ele passou por tudo isso. E ele conseguiu vencer com a arma infalível chamada oração. Passou todo o tempo. Tudo muito bom, tudo muito bem. Aí chega uma ameaça. E é o que eu disse no início da mensagem. No momento de crise, no momento de ameaça, no momento de sofrimento, é você que decide se você vai chegar a Deus ou se você vai se afastar dele. E Asa, ele fez uma bad choice. Ele escolheu o pior. Baasa, rei de Israel, começou a construir um muro, uma muralha, num lugar que era só uns 7, 8 quilômetros distante de onde ele estava, do reino dele. E o que ele começou a pensar? Ele falou assim, esse povo vai vir contra mim. E Baasa, o rei de Israel, ele tinha aliança com outro rei, chamado Ben-Hadad, o rei da Síria. E esse povo, pensa num povo ruim, muito ruim. Ele tinha aliança com esse povo. Aí o que Asa fez? Asa deu um jeitinho. Não vou falar brasileiro não, um jeitinho esperto. Não vou falar jeitinho brasileiro não, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Senhor. E aqui não tem pessoa que é adepta de jeitinho mais não, não é verdade? Ninguém é adepto de jeitinho mais. Irmãos, você tem que entender uma coisa. Anda na direção de Deus. Na direção de Deus é assim, irmãos, olha. Estreito, apertado, é dolorido, mas lá na frente tem galardão para você. Antigamente o povo andava em paz, em obediência com Deus, estava tudo certo, era tipo assim, uma característica, e a paz se estabelecia com aquela pessoa. Hoje em dia, você andar em obediência, você só tem paz com Deus, com mais ninguém você tem paz. Porque tudo se levanta contra você quando você resolve obedecer. As pessoas falam, lá o careta, lá o crente, lá isso, lá aquilo, lá parou disso, parou daquilo outro, e começa, e as pessoas falam, e muitas vezes você não é forte o suficiente, o que você faz? Tem nada a ver. Vou fazer. Não vou na igreja hoje não. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu estou indo com coisas superficiais, irmãos. Que é para você entender que isso tem importância para Deus. Tem gente que pensa que importância para Deus é só não matar, não roubar, não fazer isso, não fazer aquilo. Irmãos, pecado é pecado. Isso aí a gente aprende quando nós nos convertemos. Mas se Deus está encontrando a necessidade que as pessoas saibam disso hoje, 19 de abril de 2015, é isso que eu vou falar. Porque eu estou andando em obediência. Irmãos, Asa pegou, encontrou um jeitinho lá e falou assim: esse pessoal vai juntar e vai me destruir. Ele nem sabia para que era. Mas ele começou a pensar, e o que ele fez? Irmãos, ele fez o que ele nunca poderia ter feito na vida. Ele pegou o que era do Senhor. Ele pegou todo o ouro, toda a prata da casa de Deus.
Pegou todo o ouro, toda a prata que tinha dentro do reino dele e entregou na mão do inimigo. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Eu não sei se o que é pior: o inimigo e guerrear contra Israel, que também era parte dele antes. Ou se é pior, o próprio irmão que era antes indicar o inimigo para saquear o irmão. Está entendendo o mistério aí que acontece hoje? O nosso inimigo muitas vezes não precisa de lutar contra a nossa vida, não. Irmãos, entenda, a sua luta não é contra a carne ou sangue. A sua luta é só contra o diabo. O seu irmão não é seu inimigo. Por mais que ele esteja numa visão diferente da sua, você tem que torcer e orar para que tudo vá bem na vida dele. E a palavra diz: sê tu uma bênção. Se você não for bênção na vida do seu irmão, em nome de Jesus, não seja maldição. Só quem serve a Deus de todo o coração, irmãos, entende que para eu crescer, eu não preciso de diminuir alguém. Eu não preciso de parar alguém. Eu não preciso de usurpar nada de ninguém. Porque o que é meu, é meu. O que é seu, é seu. E Deus trazia no meu coração essa semana toda vez a mesma coisa. Deus trazia no meu coração um sentimento de que as coisas estão se perdendo. E coisas que não era para ter importância estão ficando importantes. Coisas importantes estão sendo deixadas de falar e as pessoas não estão conhecendo. Daqui um dia vai ser levantado um novo tipo de cristianismo. E o cristianismo, ele não precisa de reforma, ele precisa de avivamento. A gente não precisa de reformar isso aqui não, irmãos. Nós precisamos é de viver isso aqui. Você está entendendo? Nós não precisamos de encontrar fórmulas mágicas para ficar rico, teorias para fazer aquilo, fazer aquilo. Nós não precisamos, não. Nós precisamos só de aprender a viver como irmão, a cumprir a vontade de Deus, a servir a Ele de todo o coração. Quando você descobrir isso aí, ó, você vai ficar tranquilo. Ninguém vai te tirar da casa de Deus mais. Você nunca mais vai esfriar a sua fé por causa de ninguém. Às vezes você fica cansado, né? Porque todo o carro, ele não anda só de primeira a vida toda. Ele tem vezes que ele passa a segunda marcha, passa a terceira, passa a quarta para andar mais. Mas de vez em quando ele dá uma paradinha, um pit stop. É natural. Isso não pode ser motivo para você morrer espiritualmente e não querer mais ouvir falar de Deus, não querer mais ouvir falar da palavra. Você não quer mais orar, você não quer mais jejuar, você não quer participar de nada na igreja, você não confia em ninguém, você não gosta de ninguém. Opa, como assim? Deus confia em você. Uma porqueira como eu, Deus confia em mim. Por que eu não vou dar um voto de confiança para uma pessoa que está precisando? Talvez é esse voto de confiança que ela precisa para mudar. E você sempre desconfiando, você sempre... Não quero me envolver, não quero me envolver. Irmãos, está chegando um tempo que nós temos que nos envolver. Está chegando um tempo que nós vamos ter que ir lá fora buscar essas pessoas. Já passou do tempo. Nós temos que ir lá fora buscar quem precisa. Chegou um tempo que a igreja tem que parar de fazer coisas só para encher de crente. Porque se você é crente, amém, aleluia, mas tem mais 10, 20, 30 lá fora precisando. O que move o seu coração? O que faz você caminhar? O seu amor por Deus? O seu amor somente pela sua família? Amar a família é bom. E nos faz andar até longe, né, amor? Mas existe um amor que tem que vir primeiro que a minha família. O meu amor pelo dono da minha família. Existe um amor que tem que vir antes do amor
ao sucesso que você anseia na sua vida profissional, jovens. O amor ao dono da sua vida. Existe um amor que tem que estar mais latente do que o sonho de ter uma casa própria. O amor ao dono de todas as coisas. O dono do ouro, o dono da prata. O dono de todas as coisas. É esse amor que tem que nos mover, irmãos. Esse amor que tem que fazer a nossa vida mudar. Tem que fazer a gente olhar no espelho e falar: vale nada. Vale nada. Olha para... Como pode a pessoa ser assim? Porque todo dia eu vou querer ser melhor. Mas eu não vou querer ser melhor para você. Eu quero ser melhor para Ele. Eu me apronto para Ele. Eu vivo para Ele. Eu vigio as minhas palavras para agradar a Ele. Eu me visto para Ele. Eu vou aos lugares onde Ele me faz companhia. Eu só falo coisas que Ele gostaria de ouvir. Vocês estão entendendo o que Deus quer falar para vocês? Essa palavra não é para machucar ninguém, mas é uma palavra para confrontar. Porque assim como aconteceu com esse rei, ele fez coisas boas. Mas a partir do momento que ele decidiu não confiar em Deus, Deus levantou um profeta. Vocês lembram que eu falei do profeta lá na frente? A palavra de um profeta fez esse homem se levantar e mudar o rumo de Israel. Mas quando ele fez o que era errado, a palavra de um profeta decretou o fim dele. Você acha que Deus vai ver você andando pelo caminho ruim e não vai mandar ninguém para te avisar? Não, Ele manda. Ele manda, gente, só que aí você decide o que você vai fazer. O pastor me ligou hoje, falou um monte de baboseira. A pastora falou isso, nosso fulano falou isso, tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu tô assim. Mas você não vê. Você acha que a Asa pensou que ele estava fazendo alguma coisa de errado? Ele achou que ele estava só se precavendo. Porque é assim que nós agimos, irmãos. Nós encontramos desculpa para os nossos erros. O homem está tão evoluído, que dificilmente ele reconhece que ele errou. Porque Asa, ele poderia muito bem ter mudado o destino dele, a história dele, se ele naquele momento ali que o profeta falou com ele, ó, você, e olha que Deus ainda foi bonzinho, e ainda lembrou a ele o que Deus tinha feito. Será por acaso o exército lá dos etíopes não era grande, e você confiou em Deus e Deus te deu vitória? Mas agora você não confiou em Deus. E porque você não confiou em Deus, vai ter guerra contra você. E não vai ter paz mais. Deus lembrou ele. Sabe o que ele podia ter feito? Ô Senhor, me perdoa, eu errei. Eu pisei na bola mesmo. Eu fiquei com medo. E olha para você ver, ele tinha medo de quê? Tinha medo de ser morto. Porque de levar a riqueza dele, ele não tinha medo, porque ele mesmo entregou a riqueza para o inimigo. Ele pegou todo o ouro, toda a prata. Ele tinha medo de perder o poder. Eu penso. Porque ele pegou tudo que ele tinha e entregou nas mãos do inimigo. Então ele ficou sem riqueza. E depois ele perdeu a última coisa que ele tinha. O caráter, a moral dele. Mas mesmo assim, no final nós vamos ver que Deus teve misericórdia da vida desse homem. Ele entregou tudo que ele tinha, passou, e olha o que acontece. Ele não reconhece o erro, e Deus começa a guerra. Aliás, o plano que ele fez deu certo. Ben-Hadad falou assim, realmente, retirou e quebrou a aliança que ele tinha com o rei de Israel. Fez aliança com Asa, rei de Judá. E aí Asa foi lá e tomou tudo que tinha. Mas o que parece bom aos seus olhos, a estratégia que fluiu só do seu coração, não veio do coração de Deus, ela pode até parecer que foi bem sucedida. Mas no final não foi. Asa, ele ganhou várias batalhas, mas ele perdeu a guerra. O que adianta? Você ser forte,
Você ser decidido. Você ser uma pessoa, não, eu faço, eu não paro, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Irmãos, se o Senhor não tiver no negócio, não adianta. Não adianta. Não adianta você ter uma cabeçona igual a minha. Eu penso o dia inteiro, misericórdia. Eu sou uma pessoa muito assim, eu gosto de ter um plano A e um plano B, se o plano A falhar. Mas eu já entendi, já que plano A, plano B, até o Z não funciona se Deus não tiver no plano. Então eu me rendo, eu desisto. Eu faço planos para me organizar, mas eu falo, Senhor, tô aqui, ó. É para a direita ou para a esquerda que eu vou? É para frente ou para trás? Eu fico parada ou eu me movo? O que é para fazer? E é assim que tem que ser a nossa vida, irmãos. Ah, pastora, tá filosofando demais. Hoje é impossível viver assim. Não é, não. Não é impossível viver assim. Você só precisa amar a Deus de todo. Você precisa só querer servir a Deus de todo. Você precisa só entregar a sua vida de todo. E aí você vai ver que não há impossibilidade para viver no centro da vontade de Deus. Esse rei chegou aqui e ele se lembrou e ele não se humilhou. O rei fez tudo certo, mas mesmo assim ele perdeu. Você está entendendo, irmão? O que adianta você comemorar a sua vitória um dia e chorar o resto do ano por uma vitória que não foi o Senhor que te deu? O que adianta você celebrar e falar, uau, deu certo, tá tudo bem, e depois tudo se desmoronar igual um castelo de cartas assim, ó, porque não tinha estrutura, não tinha coluna, não tinha base. O que adianta você ver seus sonhos todos realizando, pessoais, enquanto aqui fica vazio daquilo que você poderia oferecer para Deus e você não está oferecendo? O que adianta casa cheia, coração vazio? O que adianta carteira cheia, coração vazio, vida vazia, vida sem Deus? Será que existe vida sem Deus? Será que eu posso chamar isso de vida? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é existência, vida não é não. Porque Ele é o dono da vida. Ele que nos faz viver. Fica de pé agora. É Ele que nos faz viver, irmãos. A Bíblia fala assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. O coração é totalmente dele. Ontem, quando eu estava escrevendo meu esboço, cheguei no final da mensagem e falei assim: Deus, poxa, mas esse moço, tadinho desse moço, ele fez tudo certo e no final ele deu uma escorregada, ele errou. E o pior, ele persistiu no erro, porque se ele tivesse falado: Senhor, eu errei, me perdoa, Deus podia ter feito alguma coisa, mas ele não fez. A palavra fala que nos últimos 3 anos do reinado dele, eu acho que assim, ele se esfriou tanto, ele desacreditou tanto, e ele transferiu a culpa que ele tinha para Deus. Porque a palavra fala que nos últimos 3 anos ele ficou gravemente enfermo. Ele ficou muito doente. A palavra fala que ele deu uma doença nos pés.
E a palavra fala que mesmo mediante a gravidade da doença dele, ele não recorreu ao Senhor. Ele recorreu aos médicos. E eu fui olhar hoje o significado do nome Asa. É médico, aquele que cura. Quando o pai dele deu esse nome para ele, aquele povo tinha muita coisa de profético, né? Nome profético. Aquele nome simbolizava para ele aquele que cura. Mas como o coração dele já estava longe de Deus, ele não acreditou nem no poder que existia no Deus de Israel. Ele não acreditou no poder e na carga que Deus colocava sobre ele. E ele procurou os médicos. Tem alguma coisa de errado de procurar medicina? Não tem não, irmãos. Mas aqui, como a palavra condena, ele não procurou médico. Ele procurou um curandeiro, ele procurou um médium, né, uma pessoa esotérica que mexe com o ocultismo, para poder receber a cura. E a palavra fala que ele morreu dessa doença. Mas a palavra fala que ele foi enterrado com honras. Sabe por quê? Um líder erra. Esse homem tinha defeitos, ele não era perfeito. Sabe por quê? Você não vai encontrar um aqui que seja perfeito. Começa a olhar aqui, ó. Daqui de cima até lá embaixo, tem um que é perfeito. Mas em toda a história desse homem, ele influenciou as pessoas para o bem. E o Senhor levou em consideração isso. O Senhor levou em consideração todo o bem que ele causou a todo o reino lá de Judá. E o Senhor não pegou ele, colocou na balança só com as coisas ruins que ele fez e não contou as coisas boas. Como muitas vezes as pessoas fazem conosco. Você anda 364 dias do ano, você anda bem. Um dia você dá uma pisada na bola, o que acontece? Você não vale mais nada na boca de ninguém. Não é verdade? Mas o Senhor não é assim. Mas hoje Deus quer mudar a sua atitude. Talvez você tenha errado, e você não tenha a capacidade de reconhecer e falar: Senhor, poxa, muda aqui, olha, eu quero mudar. Senhor, eu errei, eu pisei na bola, muda o meu coração, tira de mim tudo que não te agrada. Eu quero te servir de todo o coração. Eu quero fazer para o Senhor aquilo que eu não fiz em 2014. Eu quero fazer para o Senhor essa semana o que eu não fiz semana passada. Porque diante de Deus, todo dia é dia de recomeços. Sempre vai ter segunda chance, irmãos. Aquele que volta pelo caminho do arrependimento. O caminho da soberba, o caminho da autossuficiência, ele sempre vai te levar para um final de morte. Mas o caminho do arrependimento te leva de novo lá na cruz. E faz você reconhecer que você não é ninguém, você não é nada. Que você só é o que é porque Ele é na sua vida. Então eu queria convidar todos aqui. Eu queria que apagasse um pouquinho das luzes. Eu queria convidar todos vocês. Todos vocês que talvez essa palavra eu queria pregar. O tema eu tinha, eu confesso para os irmãos. Mas eu ia falar completamente diferente daquilo que Deus mandou falar. Eu achei que ia ser uma mensagem. Mas o Senhor, Ele sentiu a necessidade de falar com pessoas aqui. E talvez você tenha ido por um caminho que vai te levar como esse rei. Ou talvez você só tenha trilhado o caminho que você sabe que vai te matar. Irmãos, viver sem Jesus é horrível. Morrer sem Ele é péssimo. É terrível, é um pesadelo. Ninguém merece. Então eu queria saber se existe alguém aqui nessa manhã que quer voltar e trilhar esse caminho. E falar: Senhor, eu errei, mas eu estou aqui de volta. Eu quero uma segunda chance, Deus. Eu quero fazer direito agora. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu não quero ser lembrado como alguém que sempre fez tudo errado.
E eu também não quero ser lembrado como alguém que fez tudo certo, mas depois errou. E o Senhor, o que a palavra fala? Enquanto vocês estiverem comigo, eu vou estar com vocês. Se vocês me buscarem, eu vou deixar vocês me encontrarem. Mas tem gente que só passa pela vida assim, ó, e acha que Deus é obrigado a encontrar, é obrigado a abençoar, é obrigado a amar, e sempre recebe. Quando você vai entender que Ele já te ofereceu demais, agora está na hora de você oferecer para Ele. Está na hora de você entregar para Ele aquilo que você nunca entregou. Talvez você nunca entregou para ninguém o seu coração. Ou o contrário, você já entregou na mão de cada porqueiro por aí. As pessoas só te machucaram, só te decepcionaram, só te feriram, e você ainda continua refém dos mesmos erros. Hoje o Senhor quer dizer: chega. Hoje o Senhor quer derramar sobre você uma porção nova. Todos fechem os seus olhos. Esse é um apelo diferente. Esse é um apelo que o Senhor, irmãos, entenda. Esse é o grito do coração de Deus essa manhã. Eu sei que Ele me ia fazer eu estudar uma história de um povo todinho que eu mal conhecia em poucas horas. Se não fosse para tocar no coração, nem que seja uma pessoa aqui. Mas eu não me preocupo com o resultado, porque foi Ele que fez a equação todinha. Então o resultado vem dele, não vem de mim. O resultado para mim hoje pode ser 0, mas para Deus, Ele me testou. Todo aquele que serve a Deus de todo o coração, irmãos, passa por um momento de teste. Em Deuteronômio fala que Ele colocou o povo no deserto para saber o que tinha no coração. O que tem no seu coração? Eu queria que você, então, sentiu assim essa palavra: eu preciso de voltar por esse caminho, eu preciso de fazer a vontade de Deus, eu preciso de ouvir a voz dEle mais. Levante a sua mão. Onde você está? Talvez você saiu dos caminhos do Senhor e você não sabe como voltar. E hoje o Senhor te trouxe aqui só para te trazer de volta. Você está mostrando seu coração para Ele, mas Ele está mostrando o coração dEle para você. E Ele está falando: eu quero você, eu quero você. Eu morri por você. Eu verti sangue na cruz por você. Vem aqui na frente. Eu quero conhecer você. Eu quero orar com você. Eu quero falar para você que você é especial. Eu quero falar que enquanto tem vida, tem esperança. E todos nós somos obras inacabadas na presença de Deus. Ele vai trabalhar na nossa vida enquanto nós vivermos. Eu sei que tem mais pessoas. Eu sei que Deus falou com você. Eu sei que se olhar de todo o coração, você talvez nem tenha forças para chegar aqui à frente. Mas em nome de Jesus, comece a contar com a força de Deus agora. Porque quando nós dizemos sim para Ele, é instantâneo, irmãos. Não tem carência de validade, igual o plano de saúde, não. Comece a usar a presença de Deus daqui a 2 meses, daqui a 30 dias. Você começa a usar a partir de agora. E Ele te ajuda, e Ele te surpreende, e Ele te faz capaz. Nós temos 2 pessoas aqui.
como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Seu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegue, me abraça, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegue, me abraça, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Irmãos, todos que querem, vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Todos, irmãos, todos. Você quer aprender a servir a Deus de todo o coração? Você quer aprender a fazer a vontade de Deus de todo o coração? Eu preciso de me entregar mais, pastora. Eu ainda estou retendo o que é de Deus na minha vida. Eu ainda estou me deixando levar pelo que os meus olhos estão vendo. Eu ainda estou me deixando levar pela situação da minha casa. Ah, o meu marido está assim, a minha esposa está assim. Isso me impede de servir melhor. Ah, eu estou ganhando pouco, isso me impede de servir melhor. Ah, a minha igreja está cheia de problemas. Ai, as pessoas estão assim, estão assado. Ai, as pessoas fazem isso, fazem aquilo. Por isso que eu não vou na igreja. É por isso que eu não te sirvo, Senhor. Ah, porque meus filhos estão muito pequenos. Ah, porque meus filhos estão muito grandes. Ah, porque eu estou muito jovem. Ah, porque eu estou muito velho. Tudo aquilo que você usa como desculpa hoje, te impedindo de servir a Deus, será aquilo que você mais vai se envergonhar quando Deus te perguntar. Quando Deus te perguntar onde está o talento que eu te dei, o que você fez com aquilo que eu coloquei dentro de você, e hoje você dá tanta desculpa para Deus para não fazer. Quando você chegar diante dele, você vai falar: Senhor, eu me envergonho. Você vai ver que nada disso tinha força suficiente para te parar, mas te parou. Erga suas mãos. Pede para vir agora. Ele prometeu para você. Derrama o teu Espírito, Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Quero que tu vem. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, como prometeste, derrama o teu Espírito, ou não há nada que se compare, derrama, 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 derrama.
importa quem está do teu lado. Derrama o teu Espírito. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Teu amor é como de um pai, de um irmão, nas asas de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Olha o amor do Senhor. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a força de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia. É desse jeito, irmãos. Quanto mais você busca, mais você tem. Quanto mais você se aproxima da fonte, mais cheio você fica. Que o Senhor abençoe a sua vida. E que hoje essa palavra entre no seu coração, de todo o coração. Que não haja espaço para dúvida na sua vida. Que não haja espaço para incredulidade. Porque para a sua confiança, para a confiança que você tem em Deus, não pode ter um genérico, um substituto. É só confiar, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele está